Hoje começamos com uma pergunta que se impõe. Tens saudades da escola? Tenho, particularmente da ESAC, O que é ESAC? a Escola Secundária Augusto Gomes. Ah, andaste lá. Andei. Em 94, 95, por aí. Primeiro um curso de design, porque sempre gostei de desenhar e então segui por aí. Que entretanto chumbei, não é? E depois mudei, fiz o ensino, fiz à noite, porque trabalhava de dia e depois tinha aulas à noite. Porquê é que chumbaste? Não gostaste do curso? Ou achaste que não tinha nada a ver com aquilo que tu realmente procuravas? Sim, se calhar, porque depois cada vez mais tornou-se difícil e também a matemática a minha nunca foi muito boa. E havia muitas opções de escolha quando tu entraste para o 10º ano? Já havia o de desporto, já havia algumas humanidades, já havia alguns, percebes, ciências, e eu acho que me identificava mais com o design porque eu sempre tive melhores notas a práticas, nas disciplinas práticas, do que propriamente nas teóricas. Depois terminei com o curso técnico de secretariado, não tem nada a ver. Isso é o antigo curso de administrativo, não? É mais ou menos, eu acho. E Eu acho que será mais ou menos isso. Provavelmente nessa altura vocês ainda não tinham que estudar Excel, nem o Word, nem nada disso. Era MS-DOS, não sei se conhece, o Windows, na altura. Excel também, por causa das tabelas. Pronto, então se já havia isso, fazer... como é que não havia matemática? Não era matemática, era métodos. Métodos quantitativos. Era uma matemática levezinha. Pronto, agora fizeste-me lembrar aquele tempo em que eu estava no 9º ano e cheguei à parte da estatística. Sim. Estatística! Que maravilha! Há uma curiosidade que eu tenho e vais-me permitir este meu desplante. O que é que vem por aí? O que é que vocês faziam nos recreios? Nos recreios era giro, porque nós falávamos de variadíssimas coisas. Droga. Estava na moda. Não, é assim, não posso dizer que seja a droga, especificamente a droga. Eu experimentar uns charros, estás a entender? Assim por aí, umas experimentações. Aquelas experiências que uma pessoa faz na adolescência. Portanto, era isso que falavam no recreio? Não falámos só disso, estou a dizer que havia essas situações de experimentar. Não, é que tu estavas a falar o que é que se falavam, isso era uma situação de experimentar. Então deixa-me agora continuar a conversa, se tu não te importas. Deixo. Íamos a um barzinho, ficava lá perto da escola, por exemplo, até nos nossos furos, que na altura já existiam furos, não é? As greves não. Posso-te dizer que a nível de greves não me recordo que houvesse com tanta frequência como infelizmente existem agora. Depois lá estávamos a conversar, também fazíamos karaoke, por exemplo, também era giro. Faziam cábulas. Os copianços. Pois, não existiam este termo na altura. Era copianços na altura, que nós chamávamos. Muito interessante. Era copianços. Olha, e eu nunca fui assim pessoa de copiar. Mas já uma vez fizeste? Já. Já, não vou dizer que não, eu estava a mentir se o fizesse. Não, já. Eu acho que cheguei a fazer para português. Foste apanhada? Não. Não fui. Porquê? Por causa da gramática. Era muita coisa que a gente tinha que saber. Mas isto é uma à parte. Tu sabes, por exemplo, as preposições todas de cor? Já soube de cor, mas eu não. É que eu sei, ainda hoje as sei. E inclusive, Havia uma canção, não era?
nós não usávamos como canção, mas tínhamos assim uma sonoridade. Então vou-te Sabes? propor o desafio para aqui Ai, nas não gerações. acredito. Então já que sabes, prova-me. Sei. Então, para quem não sabe, a ante após até com contra de desde em ante para perante por sem sobre trás. Eu... É curioso, porque da mesma forma que vocês decoraram bem as preposições, no teu tempo também havia muito aquele hábito de decorar as tabuadas. Hoje em dia isso não acontece? Não, vais ao telemóvel e está lá. E sabes lá uma tabuada de cor? Eu bem sei que a matemática não é o teu... Esquece. Estou-me aqui a lembrar, no teu tempo havia reguadas de madeira? No meu tempo havia reguadas, não só de madeira, mas foi mesmo de metal já, de ferro. Deixa-me ver as mãos. Ai, não tenho. Por acaso nunca fui de apanhar muitas reguadas, mas foi. Mas havia até muito... foi mais na primária. Foi mais na primária. Depois na preparatória. Na preparatória acho que já não. E também havia as canas. Ah, sério? Eu cheguei a levar com a cana na primária. Havia... Com uma cana, havia assim uma cana enorme que a professora tinha. Quando a gente se portava mal, ela fazia assim, dava-nos com a cana. Tu achas que hoje em dia isso faz falta? É assim, não sou a favor das reguadas, mas que elas funcionavam. Quando eu era miúdo, eu acho que estava aí no primeiro ou na segunda classe, eu cheguei a levar com uma réguazinha de madeira. Sim. E já era muito raro. O que é certo é que a gente aprendia com esse método, não é? E que a gente aprendeu e se calhar da próxima vez já não errarias a tabuada ou já tinhas mais cuidado, percebes? Sim. E foi o que aconteceu também comigo. Mas a matemática não. Não mesmo. Mas como vês é desde a chegava primária. a ser esse ponto, se errares por não saberes, apanhas? Sim. Não posso dizer que às vezes não existisse algum aluno que se virasse, digamos, contra a professora ou contra o professor, e já existia também as faltas disciplinares, para isso mesmo, porque quando isso acontecesse dentro de uma sala de aula, esse aluno ou essa aluna era imediatamente posto de porta fora, é que não havia um pré-aviso, era logo. Posso dizer que nunca apanhei nenhuma falta disciplinar. Tu já apanhaste? Não me lembro. Não. Falta disciplinar. Olha, é assim, não. sei que uma vez foi para a rua. É injusto? É assim, eu achei injusto, mas nós achamos sempre que é injusto. Pois. E não sei se dessa vez não se refletiu numa falta disciplinar, mas como nunca ninguém me disse nada, se calhar não. Exato, pode ter sido um susto, Um digamos. sustozinho. Até porque era na sala de estudo, nem sequer era numa aula. Há professores que nos marcam. Sim, eu tive Fisicoquímica e tive um professor, ele levava, eu parece que ainda hoje vejo essa imagem, tenho essa imagem na minha memória, estás a entender? Ele levava para as aulas, sempre que nós tínhamos aulas com esse professor, era um pente, e ele penteava o seu cabelo na sala, durante a aula, não é? Ou no início da aula, ou a meio da aula, ou pronto. E pronto, e aquilo ficou na minha memória, percebes? Tu tinhas aquela ansiedade de terminar as aulas e começar a trabalhar? Eu terminei mesmo o secundário, depois à noite, porque já trabalhava de dia, percebes? E então à noite depois ia ter aulas, saía salvo eu 6h30, entrava às 7 e depois a minha última hora, se não me engano, era às 10h30 por aí, 11 menos um quarto, por aí, 11 menos um quarto, 11 menos 10, creio que terminava o último tempo e depois vinha para casa, a pé. E já havia muitos jovens nessa altura na mesma situação que tu? Já, praticamente todos os que estavam a estudar à noite já eram
trabalhadores estudantes. Começaste logo a trabalhar com 18. Antes ainda fiz um part-time. Foi giro. Foi uma experiência também. Oh. Posso citar? Na Telepizza. Ah. Fiz pizzas, fui preparador. E eles não me chamam pizzeiras, chamavam preparadora de pizzas. Pronto, trabalhava aos fins de semana. Esse foi o meu primeiro trabalho. Trabalhava aos fins de semana e durante a semana também. Eu sempre gostei do atendimento ao público. Sempre gostei. Mas foste para secretariado? Sim, na altura o meu curso foi secretariado. Porquê? Porque depois os outros cursos implicavam a matemática e eu quis sempre fugir à matemática. E daí ter escolhido o secretariado. O que é que se passou com a matemática? Tirei negativas a matemática. Já percebemos, mas porquê? Porque eu não era boa. Eu acho que também é preciso, além do nosso esforço, claro, que o esforço tem que partir de nós sempre, também temos que encontrar professores que lecionem e expliquem, estás a entender? Eu acho que a matemática é, para uma pessoa entender, tem que aprender, não é? Uhum. E pronto, eu acho que se calhar não encontrei os professores que explicasse dessa forma para... E provavelmente até por causa disso acabaste por desistir. Sim, desisti. Mas o meu objetivo era fugir mesmo à matemática. E pronto, nunca tive essa situação, nem os meus pais eram pessoas exigentes, percebes? Não queriam era que eu tirasse nenhuma negativa. E pronto. E o que é que aconteceu quando souberam que ias chumbar aquele ano? Olha, tens de te esforçar. Senão, olha, vais trabalhar. E foste? E depois fui também. Castigo. Mas ficaram por aí? Não houve um castigo? Não. Muita sorte. Para onde é que iam quando se dava o toque de saída? O toque de saída, por norma, era sempre à beira do muro 25. O que é isso? Olha, eu não te sei dizer porque é esse nome, mas o que é certo é que eu não sei se ainda tem... Se ainda existe. Se ainda existe esse muro. Quer dizer, eu penso que ainda existe o muro, não sei se terá o mesmo... Ficaste a fumar nesse muro? Nunca fumei. Também nunca quis experimentar. Já pus um cigarro na boca. Atenção, já pus. Também já, pá. Olha, até recentemente, no Gerações. Exatamente, quando fizeste aquele episódio, estava super engraçado, não tinha nada a ver contigo, mas pronto, estava engraçado. Mas nunca fumei, por acaso não. E sabes, quando eu era miúdo havia cigarros de chocolate, eu estava sempre a fumá-los. Esse eu também fumei. Esse também fumei. São cigarros. Eram giros, era engraçado. A gente comia o chocolate e fumava ao mesmo tempo, não é? Se nessa altura houvesse YouTube, o que é que vocês iriam ver no Muro 25? Eram os grafites. E querias ir para o YouTube ver grafites? Por exemplo. Seria uma forma de fazerem coisas espetaculares, como existem. Lá já existiam. Na minha altura já existiam. Havia pessoas... Mas isso tem a ver com arte. A arte urbana, por exemplo. Estás a entender? Não digo que não. Não é? É uma maneira de... Não, estava a brincar agora. Bem parecido. Eu, se calhar, ou séries, ou cantores, bandas, álbuns, o melhor das gerações, claro, não podemos esquecer, não é? Agora. E era importante que quem nos estivesse a ver lá em casa também nos pudesse subscrever. Subscreva, não é? Tu já subscreveste, não já? Já. É isso, ela disse tudo. Obrigado.